Aula sobre segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm trata-se da resistência elétrica, só que agora analisando as características físicas do fio. A primeira lei era sobre o circuito elétrico em si, mas a segunda lei trata-se das características do fio, como comprimento, letra L, área ou espessura, letra A, e também do material do fio. Dependendo do material, ele pode oferecer mais resistência ou menos resistência. Bom, então vamos analisar cada uma dessas características e entender a relação delas com a resistência elétrica ou a dificuldade da passagem dos elétrons no fio. Quanto maior o comprimento desse fio, mais difícil é para os elétrons passarem nele. Portanto, o comprimento é diretamente proporcional à resistência elétrica. Outra questão que vamos analisar é a espessura do fio. Então, se o fio é muito fininho, é mais difícil para os elétrons passarem no fio. Eles vão se chocar entre si e com o material do fio. Portanto, quanto menor for essa área ou espessura, maior a resistência elétrica. Grandezas inversamente proporcionais. Agora, a questão do material. Quanto maior for a dificuldade oferecida por esse material à passagem dos elétrons, maior a resistência elétrica. Portanto, o material ou a resistividade elétrica desse material é diretamente proporcional à resistência elétrica. Portanto, a fórmula da resistência elétrica vai ficar: resistência elétrica R é igual à letra grega ρ, que representa a resistência dos materiais, ela é chamada de resistividade elétrica, vezes o comprimento do fio, letra L, sobre a área ou espessura. Mas, professora, por que a letra ρ fica separada do L? Por que ela não fica em cima, junto com o L? É só uma apresentação, tá? Para enfatizar essa resistividade elétrica. Muito bem. Então, vamos enfatizar as grandezas e suas unidades no sistema internacional. Resistência elétrica é o R, cuja unidade é o ohm, que é a letra ômega maiúscula, que a gente já aprendeu na primeira lei. Então você está querendo dizer que tem duas fórmulas para calcular a resistência elétrica? Isso mesmo. A primeira, que é a primeira lei de Ohm, é usada em circuitos elétricos de uma maneira geral. E a segunda lei, que nós estamos aprendendo hoje, trata-se das características físicas do fio. Rho, resistividade elétrica, cuja unidade é o ohm vezes metro. L, o comprimento do fio em metros. A é a área ou espessura do fio em metros quadrados. Mas, professora, por que a resistividade elétrica, que representa a resistência do material, por que a unidade dela é ohm vezes metros? Então, vamos isolar o ρ para a gente poder analisar a sua unidade. Se eu isolar o ρ, eu tenho que tirar duas letras, o L do comprimento e a área. Vamos tirar primeiro a área. A área que está dividindo o ρ vai lá em cima, multiplicando a resistência elétrica. E o L, que é o comprimento que está multiplicando o ρ, vem aqui embaixo dividindo. Então, vai ficar metro quadrado vezes ohm dividido por metro. Metro quadrado dividido por metro fica metro. Por isso que a unidade
de resistividade elétrica é Ohm vezes metro. Aqui eu coloquei de novo a fórmula da resistência elétrica da segunda lei para enfatizar a questão do diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, Rho, resistividade elétrica do material, a letra grega, ela tem uma oposição, ela representa a oposição que o material faz à passagem dos elétrons, ou seja, quanto maior essa resistência dos materiais, menor a corrente elétrica. Então, aqui, ó, vamos ver a proporcionalidade. Resistência elétrica, R, é diretamente proporcional ao Rho, resistividade elétrica, e também diretamente proporcional ao comprimento do fio, e inversamente proporcional à área. Então, é por isso que quando o eletricista vai fazer a instalação elétrica de uma casa ou uma indústria e precisa usar muita corrente elétrica, ele vai usar fios mais espessos, fios mais largos, porque dessa maneira vai oferecer uma menor resistência. Se oferece uma menor resistência, menor é o atrito dos elétrons, menor é a perda em forma de calor. Exemplo sobre segunda lei de Ohm. Leitura e interpretação do texto. Pegue sua caneta, seu caderno e vamos resolver juntos esse exemplo. Determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros de comprimento, com área transversal de 8 milímetros quadrados e resistividade igual a 1,7 10 a menos 6 ohm vezes metro. Esse exercício é um teste, aqui estão as alternativas, mas o que interessa para nós é a resolução. Vamos tirar os dados. Determine a resistência elétrica, então R maiúsculo é igual à interrogação. De um fio condutor de 20 metros de comprimento, L igual a 20 metros, com área transversal de 8 milímetros quadrados, A é igual a 8 milímetros quadrados. A área ou a espessura do fio também é chamada de bitola em exercícios que estão mais relacionados com a área técnica ou engenharia. Resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Resistividade é a letra Rho, então Rho igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Exemplo sobre segunda lei de Ohm. Leitura e interpretação dos dados. Determine a resistência elétrica, então R é igual à interrogação. De um fio condutor de 20 metros de comprimento, L igual a 20 metros, com área transversal de 8 milímetros quadrados. Então, a área 8 milímetros quadrados. E resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Portanto, vamos usar então aqui essa cor para identificar a resistividade elétrica, o Rho, que é igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Observe então que aqui está o fio, onde o comprimento é o L e a área é a espessura. Bom, primeira coisa que eu tenho que analisar na resolução, se as unidades estão no sistema internacional. Veja que o comprimento está em metro, ok. E aqui a resistividade, ohm vezes metro, ok também. Mas olha a área. A área está em milímetro quadrado. Então, o primeiro passo é transformar a unidade de área para metro quadrado. Então, vamos fazer isso. Vamos começar com o comprimento. Então, aqui está o metro, centímetro, decímetro, centímetro e o milímetro.
Nós estamos aqui no milímetro, né? Então, nós estamos aqui e temos que vir para cá. Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3. Então, 3 casas para a esquerda, ou multiplicar por 10 a menos 3. Mas isso se fosse comprimento. Como é área, então a área ela tem 2 dimensões. Portanto, nós vamos elevar tudo ao quadrado, inclusive o fator de transformação. Então, mantém a base e multiplica os expoentes, menos 3 vezes 2, menos 6. Ou seja, vamos voltar aqui. Para passar de milímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 a menos 6. Então, agora sim, a gente vai poder resolver o exercício. Então, vamos lá. Resolução. Para achar a resistência elétrica de acordo com as especificações do fio, a gente vai usar a segunda lei de Ohm. E ela fala o seguinte, que a resistência elétrica depende do material do fio, do comprimento e inversamente da área. Então vamos lá, vamos para a próxima página. A resistividade está lá na primeira página. Ó, 1,7, 10 a menos 6. Vamos substituir. O comprimento também está aqui, ó, 20 metros. E a área é aqui embaixo, a gente pode pôr o traço inteiro. A área, ela era 8 milímetros quadrados, mas para passar para metro quadrado, tem que multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. Observe que aqui dá para simplificar, olha, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6 dá 1. Então, sobrou, o que que sobrou? 1,7, já arrumei aqui o pontinho, não é pontinho, é vírgula. 1,7 vezes 20 dividido por 8. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Se você quiser simplificar, você também pode, ó. Ah, eu vou dividir por 2 aqui. E aqui vou dividir por 2. Ah, vai ficar bem mais fácil. Então, vamos fazer aqui embaixo? É melhor. Vamos apagar e vamos fazer aqui embaixo. 1,7 vezes 10. 8 dividido por 2, 4. Quando eu multiplico por 10 aqui em cima, a vírgula anda uma casa para a direita. Fica 17 dividido por 4. Vamos fazer a conta aqui desse ladinho? Então, 4 vezes 4, 16. Para chegar no 17, 1. Empresto 0, coloca a vírgula. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 para chegar no 10, 2. Empresto 0, mas já tem vírgula, então é o 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Portanto, a resistência elétrica desse fio é 4,25 ohms. E só para deixar o exercício completamente organizado, é a letra B. Ok? Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal do YouTube. Obrigada! Valeu, pessoal!